Flamengo alcança 60 milhões em lucros com bilheterias em competições nacionais. Tite coloca a posição carente do Flamengo como prioridade no mercado. Alô, galera do Mengão, aquele abraço! Sou Orlando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. E antes de mais nada, antes de prosseguirmos com esse vídeo, eu peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito, dá essa moral. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, o seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias do Mengão. Mas eu falo encarecidamente, se você está assistindo esse vídeo, assista até o final, para você não ficar de fora e não perder nenhuma notícia do Mengão, queridão. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do atacante Gabigol. Atualmente vinculado ao Mengão, o jogador, insatisfeito após se tornar reserva durante o restante dessa temporada de 2023, despertou o interesse do Timão, que, no entanto, deve enfrentar desafios financeiros consideráveis para concretizar essa negociação. Embora, né, o Gabigol não está vivendo um bom momento, mas ele é um cara, um jogador, né, de 17 milhões de euros. Então é um jogador que não é encontrado a qualquer esquina aí. Porém, o torcedor alvinegro pode sim ter um motivo para se animar com a possível chegada do atacante do Flamengo. Isso porque, na última atualização do Transfermarkt, o valor de mercado de Gabigol, que antes era aí de 20 milhões de euros, agora caiu para 17 milhões de euros, com uma redução de 3 milhões aí. E isso pode ser um elemento facilitador aí para essa negociação. Além disso, há rumores também sobre uma possível troca entre o Yuri Alberto, né, atacante do Corinthians, né, e Gabigol, cujo valor do mercado está avaliado aí na casa dos 15 milhões. Então, o Yuri Alberto aí poderia ser moeda de troca com o Flamengo. Embora a diretoria do Flamengo não costuma, né, realizar transações nesse molde com troca de jogadores, pode ser sim, que se o Tite der o aval e achar interessante aí, pode rolar uma troca aí entre o Gabigol, que ainda não renovou o contrato com o Flamengo, né, tem contrato até o final de 2024, com o Yuri Alberto aí, que na minha opinião, eu aceitaria. Um jogador mais novo, um jogador rápido, bom atacante, né, diga-se de passagem, e para ser reserva ali do Pedro, estaria legal. O Flamengo que já está pensando aí em 2024, essa janela de transferência pode ser muito agitada aí, né, para o Mengão queridão, né. O Flamengo pode estar aí apresentando aí um reforço, né, que foi destaque do Campeonato Brasileiro, né. Trata-se aí do lateral esquerdo, né, que também foi elogiado pelo Felipe Luiz, que encerrou a carreira, né, nesse campeonato de 2023. O lateral esquerdo que atua no Red Bull Bragantino, né, atuou também no Fortaleza, Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, destaque aí, né, e segundo aí o Felipe Luiz, né, que falou no Charla Podcast, ele declarou aí: gosto muito do Juninho Capixaba, muito bom jogador. Declarou aí na entrevista, né? Além de Juninho, né, o Flamengo também tem interesse aí no Alexandro, né, veterano aí, jogador da Juventus, ex-seleção brasileira, né? Interessa também o Mengão. Então o Flamengo tá aí pensando em reforçar a lateral direita, né? A lateral esquerda, perdão, já que só temos atualmente aí o Ayrton Lucas, já que Felipe Luiz se aposentou. Então o Alexandre é um nome que interessa, e o Flamengo, a diretoria do Flamengo, né, e a comissão técnica do Tite gosta muito desse jogador, mas também temos na mira do Mengão aí o Juninho Capixaba, destaque aí do Red Bull Bragantino, destaque do Campeonato Brasileiro, lateral muito bom jogador aí, diga-se de passagem. A temporada de 2023, mesmo com resultados frustrantes, né, em campo, o Flamengo teve o apoio aí da sua nação, né? O apoio das arquibancadas, motivando o clube e também com lucro aí, com grana em caixa do Mengão. O clube teve em média aí quase 60 mil pessoas em jogos como mandantes, né? Nas competições da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, né? E o lucro somente nessas competições nacionais alcançou a incrível marca aí de mais de 60 milhões.
muita grana nos cofres do Mengão. Com 24 jogos disputados, 19 no Brasileiro e 5 na Copa do Brasil, o Flamengo teve aí uma média de público de 59.287 pessoas aí, né, nos jogos realizados no Maracanã, com apenas 2 desses jogos aí, desses 24 jogos, que não foram realizados no Rio de Janeiro, né? Os 5 maiores públicos aí do Flamengo foram no 2-0 na Copa do Brasil contra o Fluminense, né, que chegou a 69.978 pagantes. Uma vitória de 1-0 no Brasileirão contra o Vasco, 69.473. Na derrota do São Paulo na Copa do Brasil, no primeiro jogo da final, 67.350. O quarto foi o Flamengo 2-1 na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Flamengo botou aí 66 mil pagantes aí, né? E no 1-1 com o América Mineiro no Brasileirão, 65.402 pagantes aí, né? O lucro do Flamengo com bilheteria no Brasileirão foi em torno aí de 31.758.440 reais e 95 centavos, somente no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Mengão faturou aí 28.904.555 reais e 3 centavos aí na Copa do Brasil, totalizando aí uma marca aí incrível aí na casa de 60.662.492 reais e 98 centavos aí. Essa foi a receita aí, a renda bruta, o total, o montante do qual o Flamengo ganhou ali no total dessas duas competições foi na casa aí de 107.108.075 reais aí, foi aí o lucro aí do Mengão, né? Não falei aqui o número da Libertadores, mas nos jogos o Flamengo foi mandante na Copa Libertadores de 2023. O Flamengo faturou aí cerca de 11 milhões aí, 634.342 reais aí, para ser mais exato aí, somente nos jogos da Libertadores. Muita grana. O Mengão alcançou essa incrível marca de lucro de mais de 60 milhões aí em reais. É muito dinheiro, o Flamengo é muito grande. Imagina quando esse Flamengo concluir o estádio, quando o Flamengo estiver fazendo aí uma campanha decente, você imagina quanto a gente pode faturar. A marca do Mengão é muito grande, é por isso que a diretoria do Mengão tem que ter respeito, os jogadores que lá estão têm que ter respeito com a nação, porque a nação é grande. O Flamengo pode ter um dos jogadores mais caros aí do futebol brasileiro. Trata-se aí do jogador Marcos Leonardo, né? E nessa segunda-feira aí, dia 11, foram atualizados alguns números aí do Transfermarkt, né? O nosso atacante Pedro Queixada, né? Como assim é conhecido carinhosamente pela sua torcida, né? É o 5º jogador mais avaliado, bem mais avaliado aí, né? Mais caro aí do futebol brasileiro. Gira em torno da casa de 22 milhões de euros aí, pensando já numa temporada de 2024. Na primeira colocação, é claro, é o Endrick, né? Grande promessa do Palmeiras, que já encaminha reforço aí para o Real Madrid. O garoto aí está avaliado aí nos 45 milhões de euros. Em segunda colocação, Vitor Roque, né? Que foi vendido aí para o Barcelona, 40 milhões de euros. Na terceira colocação, o volante André do Fluminense e o Marcos Leonardo do Santos na 4ª colocação, né? E o Pedrão é o 5º. Né? Caso a situação do Marcos Leonardo aí, né? O Marcos Leonardo que vive uma situação um pouco diferente, né? Ainda assim também tem especulações, né? Para ser vendido para fora, né? Mas com a queda do Santos, pode facilitar aí a vida do Flamengo, né? Na contratação de Marcos Leonardo. Isso porque ele tá no Santos, né? Os empresários querem colocar ele na Europa, mas o Santos está na 2ª divisão. Os jogadores da 2ª divisão, é claro que quando vai, mesmo que ele sendo o 4º jogador aí, né, mais caro do futebol brasileiro, vamos supor que ele
tivesse avaliado aí na casa dos 30 milhões de euros aí para ser vendido. Como ele está num time de segunda divisão do Santos, esse mercado vai cair. O time europeu nunca vai pagar aí essa bagatela de 30 milhões. Vai baixar aí para 15 milhões para baixo. Então, nesses moldes aí, o Flamengo pode se dar bem. Por quê? O Flamengo está na primeira divisão. O Flamengo é um dos grandes clubes, uma das grandes vitrines do futebol brasileiro, né? E o Flamengo contratando, junto ao Santos, o Marcos Leonardo, os agentes aí, colocando, né, o Marcos Leonardo no Flamengo, futuramente, uma futura venda para o futebol do exterior pode ser mais fácil e pode vender com valores mais altos do que estaria vendendo hoje aí, já com o Santos na segunda divisão, né? Não só o Flamengo tem alguns jogadores aí do Santos que o Flamengo pode estar olhando com bons olhos e pode se encaixar nesse Flamengo. Um dos nomes aí é o Soteldo. O Soteldo que joga tanto na ponta esquerda, como também faz um meia atacante aí, um jogador de transição, um jogador que coloca a bola nos pés aí, né, dos atacantes aí, né, como o Arrascaeta, um meia campista, pode estar facilitando a vida para o Flamengo. Outro jogador é o Joaquim, o zagueiro do Santos, pode estar vindo, também pode estar facilitando aí, né, a vida para chegar no Flamengo. Então tem muitos jogadores aí do Santos que o Flamengo pode olhar, essa diretoria do Mengão olha aí com bons olhos e quem sabe aí não vira reforço para 2024 no Mengão. Vou falar aí de um sonho antigo do Mengão, trata-se aí do volante Wendel, né? O nome do volante Wendel volta a estar no radar do Mengão após o final do final da temporada 2023, né? O Flamengo que teve aí no meio do ano, né? No meio desse ano de 2023, quase pegou com o atleta, né? Mas ficou com um empecilho ali, né? O Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros, mas o Zenit não aceitou, né? E ele tá aí de volta, aí o Wendel tá de volta no radar do Mengão. Segundo aí o jornalista Júnior Miguel Neto, o interesse do Flamengo voltou aí, voltou e as partes do atleta com a diretoria do Flamengo devem reunir novamente para novas conversas, né? No último fim de semana, o técnico do Zenit, Serguei Semar, pode ter dado uma boa notícia para a torcida e uma pista aí, né, do que pode acontecer. Após o jogo do clube russo, o treinador disse que não pode garantir a permanência do brasileiro após essa janela de transferência. O empecilho para o negócio segue sendo o mesmo, né, do meio do ano. O Flamengo precisa convencer o time russo a liberar o atleta e ainda, segundo as informações do jornalista, uma viagem para a Europa não está descartada, né? Então tá aí, o Flamengo vai tentar sim, né? Um bom volante aí, diga-se de passagem, o Wendel, né? E quem sabe aí o Flamengo consiga fechar esse desfecho aí com um final feliz dessa vez. O Flamengo tem aí algumas posições carentes, né? E o Tite coloca mais uma posição aí carente e indica no Flamengo, né? Trata-se aí da ponta direita. No atual elenco do Flamengo, apenas o Luiz Araújo é o ponta direito de ofício. O Everton Ribeiro, que tem seu futuro indefinido no clube, até joga lá, mas sem aquela amplitude que o Tite deseja e gosta, né? Gostaria de ter com um jogador no Flamengo. Além disso, o camisa 7, se caso renovar com o Flamengo, deve brigar mesmo em 2024 no meio-campo com o Arrascaeta. E a situação do Everton Ribeiro vai ficar mais complicada ainda quando o Flamengo definir aí, né, e concluir a chegada de Nicolas de la Cruz. Na posição de ponta direita, o Flamengo ainda não tem nenhum nome aí, não surgiu ainda nenhum nome aí, né, ainda como possibilidade de transação aí para o Flamengo. Mas o Flamengo vem com força nesse mercado, né, e possui aí, com tudo aí, tem grandes chances aí de enxergar um nome aí para essa posição que está carente no Flamengo. Vamos lá, né? O Flamengo tem aí de posições carentes para 2024, que deve estar correndo atrás aí. O Flamengo tem a posição de pelo menos 2 zagueiros, o Flamengo deve estar contratando, né? 2 zagueiros, né? E aí eu vou falar até o nome de um deles aí, né? Que vocês estão careca de saber, e a gente vai entrar nessa matéria agora, né? 2 zagueiros,
um lateral direito, um lateral esquerdo e um volante. O volante eu acabei de falar agora, tá do Wendel. Não tem o Wendel, nós temos um plano B, que eu não vou falar ainda nesse momento. Mas o Flamengo enxerga aí alguns nomes aí, estuda alguns nomes aí no mercado que interessam aí o Mengão queridão. Muito cobiçado pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz é um nome forte para integrar o elenco rubro-negro em 2024. Isso porque o clube carioca conversa junto ao Red Bull Bragantino, né, para a contratação do atleta. Inclusive a quantia salarial já teria sido apresentada aí, né? Devido à saída aí de Rodrigo Luiz e as incertezas envolvendo a permanência de Davi Luiz e Pablo, o Flamengo começa a buscar novos jogadores para assumirem a vaga de titular ou lutar pelo menos por uma posição entre os 11 aí, né, iniciais. Destaque da equipe do Red Bull Bragantino há pelo menos 2 anos aí, Léo Ortiz é o provável reforço do Mengão. Vale destacar que o camisa 3 e capitão da equipe de Bragança Paulista, né, já foi convocado algumas vezes, né, pelo Tite, quando ele estava aí na seleção brasileira. Tentando aí, né, convencer o zagueiro de todas as formas, o Flamengo já fez uma proposta inicial aí na casa de 700 milhões aí mensais aí, né, 700 mil, perdão, mensais aí. Essa é a oferta, né, de valor, de um alto valor salarial aí para Léo Ortiz, né. Os dirigentes cariocas negociam a compra junto ao Red Bull Bragantino, né, na cerca aí de 6 milhões de euros, é o que vale aí o atleta, na casa de 32 milhões aí de reais na cotação atual, para liberar o atleta, né? O Flamengo, que já tem conversas avançadas aí com a diretoria do Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino deve aceitar a proposta, porque o Flamengo tá lá, vai pagar os 6 milhões de euros aí, né? É cerca de 32 milhões, né? O Flamengo deve oferecer ali umas 5 milhões, né, de euros. Caso eles aceitem, o Flamengo vai lá e contrata o jogador, né? O Flamengo, o outro jogador que pode estar pintando na zaga do Mengão é o Bruno Mendes. Bruno Mendes pode receber uma proposta oficial, né, já que está na reta final de contrato com o Corinthians e não deve continuar no time alvinegro. Inclusive, né, aqui no canal Flatube, vocês que me acompanham já sabem que eu até falei aqui que o Flamengo ofereceu aí para o Bruno Mendes, né, o Uruguai aí na casa de 600 mil, né, reais mensais aí, né, de salário. Então é um bom salário aí para o Léo Ortiz, para o Bruno Mendes, e eu acho e acredito aí que o Flamengo vai avaliar com bons olhos aí, deve fazer a contratação desses zagueiros, né? Léo Ortiz é o principal nome aí que o Flamengo, que é bem avaliado pela diretoria do Flamengo e com certeza deve chegar no Mengão aí nessa temporada. Então nós temos nomes avançados aí, né? Como o nome do Léo Ortiz, o nome do Dela Cruz, né? O Wendel, o Flamengo deve começar as tratativas agora, né? Depois do Natal, e vai ficar o Mengão queridão muito bonito para o ano que vem, eu acredito. Você acredita? Coloca aí nos comentários. Galera, muito obrigado, esse é o vídeo de hoje. Fico com Deus. Fui!